fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo. Bom dia, deputado, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, poder conversar com toda a audiência da Rádio Super. Deputado, nós trouxemos aqui hoje, durante o Super N, já algumas informações sobre o governo do Estado. E uma das principais, falando em relação à reforma da Previdência. Bandeira do Zema, do governador Romeu Zema durante a campanha. Bandeira também do Partido Novo, mas que até então está sendo deixada de lado. Como que o senhor tem acompanhado isso? Thalita, longe de ser apenas uma bandeira, uma absoluta necessidade para Minas Gerais e jamais vai ser colocada de lado. A gente tem hoje um rombo previdenciário em Minas Gerais superior a 18 bilhões de reais. Isso significa que a gente está tirando dinheiro dos impostos da população, dinheiro que faz muita falta para a saúde, para a segurança, para a educação e direcionando para pagamento unicamente das aposentadorias. 18 bilhões. É maior do que o déficit total do Estado. Então, é um problema da mais alta urgência e relevância. Mas de nada adianta enviar uma proposta à Assembleia e essa proposta vir a ser rejeitada. Então, é fundamental, e o governo tem feito isso desde o seu início, desde o ano passado, estabelecer entendimentos para que a proposta, uma vez enviada, tenha condições de ser aprovada, porque a gente não pode errar nesse aspecto. Minas Gerais precisa de uma reforma da Previdência e precisa que o projeto seja aprovado. E nesse sentido, como é que estão as negociações, deputado? Em que lugar fica, numa ordem de prioridade, essa reforma da Previdência, pensando que o Estado ainda tem o regime de recuperação fiscal, enfim, que é uma medida dura e amarga também? Rodrigo, eu não considero uma medida dura e amarga, não. É uma medida necessária. Para 21 milhões de mineiros que pagam seus impostos e pagam as contas dessa aposentadoria, isso significa sobrar mais dinheiro para poder investir em saúde, em segurança e educação, serviços que retornam para eles. É uma medida, sim, que gera contrariedade no funcionalismo público, porque ele apenas é atingido por essa reforma da Previdência diretamente nos seus recebimentos, mas para o restante da população, para 21 milhões de mineiros, isso significa mais dinheiro disponível para atendimento de saúde, segurança e cidadão que retorna, saúde, segurança e educação que retornam para o cidadão. Essas negociações, essas conversas, elas acontecem normalmente, diretamente entre o governador, secretaria de governo e as lideranças da Assembleia. E acredito que a gente seja muito próximo de ter condições de enviar um projeto já partindo de um consenso inicial, que obviamente vai ser também discutido na Assembleia, vai ser debatido e que a gente acredita tem condições de ser aprovado. Uma das discussões dessas últimas semanas foi em relação à recomposição salarial da segurança pública, deputado. Tem gerado muita polêmica, principalmente porque o projeto passou na Assembleia, mas alguns deputados apresentaram uma emenda para que também os outros servidores do Estado recebessem um aumento salarial. O Estado, a gente sabe, vem alegando que está quebrado, né, com as contas cada vez mais complicadas. E o governador Romeu Zema, que já tinha avisado, inclusive, que não teria como dar o aumento para toda a categoria, para todos os servidores. Como é que fica a situação? O que o senhor acha que o governador Romeu Zema precisa fazer agora, porque está aí no risco também de não conseguir fazer essa recomposição? O mais importante no momento é o governador ter as informações e os cálculos sobre os impactos do projeto em sua forma final. O projeto inicialmente enviado para a Assembleia previa um reajuste, e a palavra é reajuste mesmo, tá, Thalita? Você teve todo o cuidado ali de falar sobre recomposição, mas a palavra é reajuste porque estima uma inflação de 5,5% para os próximos 2 anos, algo que ainda não aconteceu, a gente não sabe se acontecerá, mas de toda forma, nesse projeto inicial do governador havia previsão apenas para uma categoria. Isso foi expandido na Assembleia, numa emenda que tramitou durante apenas um dia, e ela exige que o governo faça novos cálculos para que uma decisão sobre veto, sobre sanção, seja uma decisão bem informada e uma decisão que respeite essa discussão do parlamento. Se o governador hoje já se manifestasse dizendo que essa parte pode, essa parte não pode, sem fazer as contas, significaria que ele já estaria com a decisão pronta antes mesmo de ouvir a resposta do parlamento, ouvir o que seria colocado pelos deputados como sendo a prioridade para Minas Gerais. Então, nesse ponto, me parece muito claro que o governador precisa das informações para tomar uma decisão técnica,
uma decisão que não seja fruto apenas de pressões, de críticas, mas uma decisão técnica sobre aquilo que cabe ou não no bolso dos mineiros. E na avaliação do senhor, enquanto deputado, enquanto alguém que, inclusive, é do mesmo partido do governador, o senhor acha que é viável, primeiro, esse aumento para os servidores da segurança? Segundo, esse aumento que seria estendido a outros servidores? O senhor, inclusive, teve um voto diferente daquilo que se imaginava que poderia ter, né? Rodrigo, eu votei não apenas no projeto do reajuste da segurança pública, mas em todos os projetos de reajuste que foram encaminhados para a Assembleia, e aí estão do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e dos servidores da própria Assembleia, contrário a todos eles. Eu votei não. E aí não é só uma questão de haver ou não haver espaço orçamentário, né? A Assembleia tem um orçamento próprio, um orçamento que comportaria certamente, né, dentro dos limites da lei, conceder esse reajuste para os seus servidores. O governador fez os cálculos e, quando enviou o projeto, a Assembleia considerou que havia esse espaço também no orçamento do Estado para os servidores da segurança, mas a minha avaliação é um pouquinho diferente. A minha avaliação é, essas pessoas já estão recebendo bem? Elas já estão recebendo algo que outras pessoas que estão de fora consideram que é um valor justo, um valor atraente? E a resposta é sempre sim. A gente olha os últimos concursos abertos no Estado, todos eles têm filas intermináveis de inscritos e todos eles têm uma quantidade enorme de pessoas aprovadas superior ao número de vagas, mostrando que muita gente capacitada, muita gente preparada que pode exercer aquela função, já considera aquele salário atrativo. No caso específico da segurança pública, a média de ganhos dos servidores da área é superior a R$7.000. Isso dá mais de 3 vezes a renda média de um cidadão mineiro. Isso é suficiente para colocá-los entre os 3% de maior renda de toda a população de Minas Gerais. Isso me parece ser uma carreira bem paga. E aí, qualquer recomposição ou reajuste, qualquer aumento nesse valor, ainda que caiba no orçamento, significa tirar dinheiro de outras áreas. E me parece mais importante no momento que a gente garanta um investimento maior na saúde, na educação, na própria segurança, sem ser unicamente através de pessoal. Então, a minha avaliação é que para o bolso do cidadão mineiro, para quem paga a conta, para esses 21 milhões de pessoas que não têm condição de ir todo dia à Assembleia para pressionar os deputados, é mais importante que a gente tenha serviços eficientes, que a gente tenha investimentos em áreas que retornam diretamente para ele, do que a gente tenha aumentos salariais para quem já está entre as carreiras mais bem pagas de todo o Estado. E aí não digo só do funcionalismo, entre os 3% mais bem pagos de todo o Estado. Na opinião do senhor, então, esse não era o momento ideal para esse anúncio de reajuste? Não é uma questão unicamente de momento, é uma questão, na minha visão, do que é mais importante para o cidadão. Eu avalio que para o cidadão, para esse que paga a conta, para a maioria silenciosa, né? Para todos nós que pagamos nossos impostos e pagamos a conta, é mais relevante que a gente tenha esses investimentos, esse dinheiro. Se esse dinheiro estiver disponível, é mais importante que ele vá para outras áreas que retornem diretamente ao cidadão em serviços de melhor qualidade na saúde, na educação, também na própria segurança. Sendo do partido do governador, se o senhor votou contra algo que o próprio governador apresentou, é porque há discordância. E aí eu pergunto, o senhor acha que houve um erro de cálculo político por parte do governador? E eu tenho feito essa pergunta para todos os deputados estaduais que peregrinam aqui pelo Café com Política. Ao apresentar esse projeto, já ouvi de alguns deputados que acham que faltou diálogo, que o governador precisaria ter conversado mais com o parlamento antes de apresentar. Já ouvi também de outros deputados, e ontem esteve por aqui o deputado Sargento Rodrigues, que é um representante das forças de segurança, se elege sempre com o apoio maciço das forças de segurança em Minas Gerais, dizendo que esse reajuste foi algo que foi costurado ao longo de um ano inteiro entre diversos setores do governo do Estado, entre diversas figuras do governo do Estado e as forças de segurança. O que o senhor pensa disso, deputado? Diálogo é algo que certamente nunca falta. Esse governo tem se esforçado a todo momento para receber, para conversar e até para procurar os parlamentares para uma interlocução. Talvez o governo que, em um curto espaço de tempo de um ano, mas tenha enviado seus secretários à Assembleia para participarem de audiências públicas, para participarem de reuniões. Então, o governo sempre muito aberto ao diálogo. Não acredito que tenha faltado diálogo nesse ponto. E o que a gente observa é que, uma vez enviado o projeto, ele foi aprovado pela maioria dos parlamentares, mostrando que era um projeto, portanto, com o qual eles concordavam, e também que ele teve um debate que resultou na apresentação de emendas.
Me parece muito claro nesse momento que foi um projeto que teve o devido foco, a devida atenção, a devida abertura por parte do governo para uma interlocução entre a Assembleia e governo e entre também governo e sociedade. Não avalio como algo de demérito, né, nessa questão da articulação política. A minha avaliação é mais numa questão de eu considero que esse reajuste não é bom. Eu considero que esse reajuste ele dificulta a recuperação fiscal de Minas Gerais, ele dificulta que a gente tenha um Estado capaz de honrar seus compromissos, capaz de retomar investimentos em áreas essenciais e que, portanto, ainda que caiba no orçamento, e não sei se cabe, mas ainda que caiba no orçamento, não seria prioridade. Deputado, a gente tem ouvido por parte de algumas figuras políticas e no bastidor político também, muito tem se dito que ao promover esse reajuste às forças de segurança, o governador Romeu Zema acabou estimulando com que forças de segurança de outros estados cobrem aumentos. E aí citam o exemplo do Ceará, aí citam o exemplo da fala do governador João Dória, do estado de São Paulo, aqui recentemente, que criticou o governo Zema por ter apresentado o projeto de reajuste neste momento. O senhor concorda com esse tipo de avaliação? O senhor acha que, tendo aberto esse precedente para as forças de segurança em Minas, o governo acabou abrindo também um precedente para outros estados com levantes, com reivindicações das forças de segurança? Não vejo dessa maneira. Cada estado tem suas peculiaridades, cada estado tem suas negociações. Eu acho muito especulativo a gente tentar deduzir o que se passa numa mesa de negociação em outro estado a partir do que acontece em Minas Gerais, até porque todos conhecem a realidade das contas de cada um. Então, não vejo dessa maneira, mas cada deputado ou cada governador, cada representante em outros estados é livre para manifestar aí sua opinião, seu pensamento. Não faço críticas a quem fala dessa maneira, mas apenas ressalto que aqui em Minas Gerais a gente precisa tomar as nossas decisões olhando para a nossa realidade, para os nossos desafios concretos, para as nossas dificuldades, né? E que o que vem de fora não pode certamente nos pressionar ou nos levar para uma direção que não seja adequada para os nossos desafios. Deputado, entre os membros do Partido Novo, há realmente a conversa de uma possível expulsão do governador Romeu Zema se ele sancionar o aumento para a segurança? Não, isso não existe. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas também objetivas. Combinado, deputado? Combinadíssimo. Para começar, reajuste ou recomposição salarial das forças de segurança? Reajuste. A recomposição seria de 26,48%. Aumento para uma ou para todas as categorias? No presente momento, para ninguém. Votei contra o reajuste de todas as categorias e acho que Minas Gerais tem outras prioridades para atendimento da sua população num orçamento já deficitário. Partido Novo versus governador Romeu Zema. Não há esse antagonismo, há uma parceria muito grande, há um orgulho do trabalho que ele vem realizando. Guilherme da Cunha nas eleições de 2020. Eleições de 2020, eu permaneço deputado com muita alegria, com muito orgulho, acompanharei de perto o desenrolar dessas eleições no Estado e, inclusive, sabendo aí da grande audiência que a rádio tem aqui em Contagem, faço um convite para todos os cidadãos de Contagem, sejam profissionais da política ou não, para se engajarem, fazerem a diferença e se inscreverem no processo seletivo para pré-candidatos a vereador pelo Novo, que está aberto até o dia 8 agora, esse próximo domingo, pelo site queroservereador.novo.org.br. O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. O presidente tem feito uma condução da Assembleia com muita independência, buscando dar autonomia ao Legislativo e é uma peça-chave para que a gente possa, com o apoio dele, tirar o Estado da crise apoiando os projetos do governador. E o presidente Jair Bolsonaro? O presidente Jair Bolsonaro também vai desempenhar um papel muito relevante para que Minas Gerais possa se recuperar da crise, melhorando o ambiente macroeconômico brasileiro, permitindo que a gente tenha um crescimento mais acelerado e conseguindo aprovar reformas que são essenciais, especialmente a reforma tributária. Deputado, antes da gente encerrar, ainda dá tempo, eu vou até esticar um pouquinho aqui essa entrevista, não era nem o nosso plano inicial, mas é porque pouco antes de o senhor entrar no ar com a gente, o Ricardo Corrêa, editor de política do jornal O Tempo, trouxe para nós uma informação do pedido de 13 demissões numa subsecretaria de saúde de Minas Gerais, ligada à área de logística e inovação.
E a alegação, inclusive do subsecretário e da turma que o acompanhava, é de que o Estado não está fazendo o papel que deveria fazer no combate ao coronavírus. Eu vou perguntar se o senhor tinha conhecimento dessas demissões e como é que o senhor encara essa possibilidade, não, esse pedido de demissão aí de 13 pessoas na Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Não tinha conhecimento, tomei conhecimento agora, enquanto estava na sala de espera para a gente entrar no ar, e eu vejo com muita tristeza. Se a pessoa tem uma crítica e acha que o Estado não está fazendo o que é adequado e ela tem um cargo dentro do Estado, me parece mais adequado que ela trabalhe para que o Estado tome as medidas que são necessárias, ao invés de fazer a crítica, largar o time e deixar a população na mão. Me pareceria mais interessante e certamente mais coerente com o discurso de alguém que está preocupado com o atendimento de saúde da população, ficar e fazer o trabalho ao invés de criticar e sair. Obrigada, deputado, pelas informações. 8 horas e 57 minutos. Trânsito na Super.